A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá para você ligado no Central Cine Brasil, nossa revista de cinema brasileiro contemporâneo, edição de número 181, traz uma conversa com Hilton Lacerda, diretor de Fim de Festa, filme que estreou nos cinemas no início do mês de março, logo após o Carnaval, pegou a interrupção das exibições por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus e chega agora às plataformas de streaming a partir do dia 1º de maio. A gente chegou a fazer um programa em que falou um pouco sobre Fim de Festa, à época ainda nos cinemas, nosso programa 178 de 12 de março, mas a época foi só uma conversa da bancada a respeito do filme. Agora a gente tem a companhia do Hilton Lacerda para responder algumas perguntas e conversar um pouco sobre a construção desse longa. O filme tem a seguinte sinopse: o carnaval chegou ao fim, uma jovem francesa foi brutalmente assassinada na cidade do Recife, o policial Breno volta antecipadamente de suas férias para investigar o crime, surpreendendo seu filho com 3 amigos hospedados em sua casa. Enquanto procura por pistas, a cidade desenterra traumas do passado de Breno e revela um estranho universo de lugares e memórias. Fim de Festa é o segundo longa de ficção do Hilton Lacerda, diretor também de Tatuagem. Ele já tinha dirigido Cartola, Música para os Olhos, documentário que ele fez em parceria com o Lírio Ferreira. O Hilton também é muito conhecido pelo seu grande trabalho como roteirista. Trabalhou nos roteiros de Baile Perfumado, Amarelo Manga, Área do Movie, Bastil das Bestas, A Festa da Menina Morta, Febre do Rato, Capitães da Areia, Big Jato, uma série de grandes filmes recentes do cinema brasileiro. Tem lá a assinatura do Hilton Lacerda. Seguimos com programas gravados à distância. A conversa vai contar com o Hilton Lacerda, claro, e o nosso time, comigo, Paulo Júnior, além de Lucas Borges, Murilo Costa e Juliana Heredia. O papo foi gravado via Skype, claro, estamos todos trabalhando de nossas casas. Bom programa para todo mundo e a gente volta dentro de alguns dias com um novo papo sobre um filme que esteja disponível no streaming para que a gente possa assistir nesses dias sem a tela grande. Até já! Esse mesmo aqui. Só não é preso porque é uma autoridade. Eu entrei lá no tal Drácula e vi tudo. Vi seu nome, vi toda a merda que você fez. Sente. A sua nora foi assassinada, minha senhora. Quem vai resolver essa porra sou eu. Eu quero meu Brasil de volta. E a dúvida corrói ele completamente. Então, vamos ao nosso papo, a nossa entrevista de hoje, conversando com o diretor de Fim de Festa, filme que foi aos cinemas em março deste ano, o segundo longa-metragem do grandioso roteirista e diretor também do belíssimo Tatuagem, Hilton Lacerda. Como vai, Hilton? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, Lucas. Obrigado a vocês também. Assim, gostei muito do convite da Central para conversar, cara. Bacana. Fala, vou começar fazendo a primeira pergunta aqui. Eu vou abordar o universo que você construiu em Fim de Festa, que traz algumas realidades bem díspares, né? De um lado, a gente tem um grupo de jovens que representa, acho que bastante o que se tem no imaginário das pessoas sobre jovens de esquerda, mais libertários, né? Pessoas mais adeptas do amor livre, enfim, um certo hedonismo, algo que está, de certa forma, no imaginário das pessoas, e, de outro lado, uma figura central que é protagonizado pelo Irandir Santos, que foge, né, de qualquer clichê, um detetive de polícia também mais liberal, enfim, que
que cede algumas liberdades que não se espera de uma figura como ele. Eu queria saber de você, queria que você contasse um pouco sobre a construção desse universo, como você imaginou essas figuras e todo esse cenário de fim de festa. Vamos lá, Lucas. Tem uma coisa no fim de festa que eu acho que está, talvez, nas coisas, tanto que eu escrevo para mim ou como escrevo para os outros, sabe, que a ideia também de o que é que me interessa falar. Assim. De alguma forma, o fim de festa ele nasce muito mais da construção de um conceito, assim, sabe, de uma leitura de uma época e saber o que é nessa leitura que eu faço, o que é que cabe, assim. E eu também tenho umas certas questões pessoais, sabe, nessas construções, assim. Né, de alguma forma, o fim de festa, ele, para mim, pessoalmente, ele mantém um diálogo muito direto com tatuagem em algum sentido, no sentido, talvez, dessa linha de tempo, onde ele se expande, onde ele vai. Né, eu sempre tendo a dizer que o final do Tatuagem, que é o curta-metragem feito pelo professor Jobé, que é um discurso um tanto hermético que ele fica fazendo sobre o futuro, sobre como fosse uma ficção científica filosófica, né? Mais ou menos é como se ele desse um passo nesse futuro e talvez o fim de festa seja esse futuro onde ele se coloca, esse presente, na verdade, né? Um presente já depois de um momento de um momento de prazer, de excessos, né? O carnaval é usado aí de maneira muito metafórica, mas também é uma leitura muito pessoal, sabe? Para onde as coisas estavam indo em determinado momento, onde eu acho que elas estavam indo, que terminaram indo de alguma forma, né? Que é para onde vai esse desejo, esse prazer, quando o próprio estado das coisas ele meio que dialoga contra esse tipo de afirmação, assim. Era uma tentativa de fazer uma leitura de um país em determinado momento, mas também tentar conversar com o que está fora desse país, sabe? Com o mundo, assim, um certo momento de melancolia em relação a, talvez, umas possibilidades de utopias que tenham sido construídas ali atrás. Né? Então, de alguma forma, assim, essa seria o conceito principal para mim. Né? Obviamente, como o filme ele é menos chato do que esse conceito, né? E a tentativa de procurar também ali um gênero que esse conceito, sabe, assim, coubesse, que ele tivesse um invólucro interessante, assim. E tratar um pouco também dessa fragmentação, nessa fragmentação social, dessa falta de diálogo que existe, talvez, entre várias camadas da sociedade brasileira, em vários níveis, e, ao mesmo tempo, tentar sair um pouco desse clichê. Isso é um fato. Assim, o personagem de Irandi, que é o investigador Breno, né, Breno Vanderlei, digamos que ele é muito mais quase um investigador de linguagem, mais do que um investigador de polícia. Assim. Ele é um homem atormentado por uma história que persegue ele, né, e, ao mesmo tempo, dentro das questões do filme, assim, ele se espelha muito na história do filho. Assim. De alguma forma, ele teve uma juventude onde ele se prometia alguma coisa e terminou indo para um outro lugar, né? Isso é uma construção mais delicada, mas é uma coisa que eu tentava fazer dentro desse filme, assim. E fugir um pouco também a reconstrução desse personagem, a reconstrução dessa masculinidade aí desse personagem, assim. Tem algumas dicas que depois eu podia conversar mais sobre elas dentro do filme, mas basicamente era isso, assim. Né? E eu acho que fugir do clichê para mim sempre é uma questão bastante importante, assim. Isso me interessa bastante nas narrativas. Legal. Juliana Heredia, como vai? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Tudo bem, Juliana. Tá. Oi, Wilton, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer muito você estar aqui, né, com seu tempo aqui falando com a gente. Eu gostei muito do filme. O filme ele começa na ressaca, né, do carnaval, e o próprio Breno, né, do personagem do Irandir, para mim ele foi a personificação da ressaca ali, né, porque ele traz um sentimento de peso, melancolia, às vezes até culpa, né, e então a gente tem o pano de fundo do fim de carnaval, tem um crime ali, né, para ser resolvido, mas também tem um mistério ali, né, que envolve a família do Breno, né? Então a gente vai meio que entrando assim nesse quebra-cabeça, né, tentando entender tudo e além de tudo, questão a crítica de classe social e trazendo toda essa complexidade para a história. Eu gostei muito do núcleo jovem. Dá para sentir verdade ali nos diálogos, assim,
E a minha pergunta vai assim, nesse sentido da construção do roteiro, né? Então, toda vez que você, sei lá, vai pensar tá escrevendo um projeto, tá pensando numa história, você já pensa lá, já nos atores, assim, ou é uma coisa que vai seguindo, acabou ali, você chama, convida o ator? É engraçado. Primeiro, Juliana, eu que agradeço a vocês, cara, a possibilidade de estar conversando, assim, fico muito feliz com isso. E segundo, assim, eu acho que quem escreve, assim, roteiro, assim, pelo menos para mim, o ato de escrever roteiro é quase que a realização de um filme, né? Escrever um roteiro, assim, ele é uma peça diferente, obviamente, está falando aí de escrita, de abstração, mas geralmente eu gosto de escrever vendo, então, assim, mesmo quando o filme não é para mim, eu não consigo escrever se eu não estiver vendo o que eu estou escrevendo, então eu me esforço bastante para ver esses personagens, sabe, assim, obviamente que esses personagens que você imagina, eles fazem parte de um universo que está ali a tua mostra, a possibilidade, mas nem sempre isso se realiza na hora que está fazendo. Você vai procurando nuances e entendendo também, sabe, que tipo de frescor esses personagens podem trazer, né? Obviamente que tem um personagem como, por exemplo, Irandi fazendo o papel do Breno Vanderlei, assim. Irandi é uma pessoa que eu mantenho uma amizade muito estreita, assim, uma amizade muito pautada pelas relações profissionais. A gente se aproximou muito durante o Bastil das Bestas, que é um filme que eu escrevi para Cláudia Assis, que é o primeiro grande papel, talvez, de Irandi na cinematografia brasileira. Ele já tem trabalhado em outras coisas, mas, assim, talvez o primeiro grande papel. E, assim, ele sempre me encantou muito, assim. E quando eu comecei a escrever o Tatuagem, aí um pouco para responder a tua pergunta, quando eu escrevi o Tatuagem, eu não escrevi para Irandi o papel, mas quando eu escrevia, eu via Irandi na minha frente personificando esse personagem, né, de alguma forma, né? E quando eu imaginava Breno, sabe, assim, eu imaginava várias possibilidades de pessoas interpretarem esse papel, assim. Obviamente que Irandi estava ali num páreo muito bom. Eu não tinha convidado, nem tinha falado com ele ainda, assim. Também eu não sou muito adepto dessa coisa de você falar para um ator que está fazendo papel para ele, que eu acho que isso é meio constrangedor, sabe? Tanto de um lado como de outro, acho meio feio. Mas, assim, tem algumas coisas que pensava. Eu acho que Irandi, ele tem um arco de interpretação tão largo, sabe? Assim, ele tem uma gentileza de se entregar a esses personagens tão incríveis, assim, que nesse momento, sim, ele era um personagem. Depois que eu chamei, eu tinha certeza que ele cabia ali nesse aspecto. E o resto do elenco, ele vai nascendo muito dessa pesquisa, assim. A gente trabalha muito, assim, meus assistentes, assim, nesse caso, Letícia Simões, que foi a diretora assistente, a gente juntos, assim, ela em cada ponto, a gente fez muitos testes com os atores, né, esses atores, a ideia também de trabalhar também com a quantidade de atores que não fossem necessariamente conhecidos, fossem artistas, na verdade, nem necessariamente atores, né? Esse aí eu falar o caso claro de Safira, né? Safira faz o papel de Indira. Safira é diretora de cinema, ela é baiana, né? E ela aceitou fazer o papel, que foi muito interessante, assim, né? Que é o mesmo caso do personagem de Penha também, que é amiga da gente, que ela é montadora, e, assim, tudo você vai achando, assim, vai fazendo essa construção, porque eu acho que existe uma coisa que é essa que modelos você vê que cabem dentro do personagem, e de que maneira também você faz esses personagens começarem a agir por eles mesmos, assim, como é que você, na verdade, pede que essas pessoas, que vão ver que se a grande maioria é ator, mas eu acho que qualquer pessoa que começa a trabalhar como ator também, ela já vira ator ou atriz, né, ela se entrega a esse papel, e como ela se empresta enquanto, digamos, pessoa física, ela se entrega a esse papel, né? Isso para mim é muito interessante, assim. E também é uma coisa que eu gosto também, que esse elenco tem alguma sintonia geral, onde você não veja muito desníveis do ponto de vista de interpretação, de pensamento. Agora, obviamente, estou falando desses dois trabalhos específicos, onde eu queria que estivesse aparente, assim, que nem sempre são. Às vezes você pode querer um resultado bastante teatral em relação aos seus personagens, depende muito dos projetos que você está realizando. Nesse caso, para mim era muito importante, assim, e observar, né? A gente nunca partiu de um princípio de testar atores de uma maneira muito rasa, assim, sempre são testes muito longos, de conversas, tentando conquistar um pouco esse personagem, trazer esse entrevistado, esse ator para perto desse personagem. É talvez uma estratégia que a gente use bastante. Sim, perfeito.
Hilton, tem uma pequena profecia escondida no seu filme, né? Não sei se alguém já comentou. Tem um personagem ali que ele fala: esse foi meu melhor pós-carnaval. Agora sim a gente pode começar o ano, né? Quer dizer, isso se tiver ano, que não tinha como prever, né? Mas curioso isso, vendo o filme hoje. Além disso, eu queria só pontuar aqui que me impressionou bastante a mistura de dois universos, né? Que já comentaram meio por cima, dos jovens libertários e do policial duro ali, dedicado ao ofício. É um filme de galera, de amigos, coexistindo com um thriller policial, né? Você tem diálogos bem afiados, tem pista e recompensa, o roteiro é bem competente nessa questão policial. E geralmente esses filmes policiais têm uma moral bem rígida, né? Com bem ou mal, tem o policial bom, o ruim, o corrupto, daí tem o bandido, a droga é sempre uma coisa absurda, o vilão da história, né? E é interessante ver o seu olhar autoral para esse universo, né? Você traz novos elementos, você joga ali o Dracma para interferir de um jeito anarco, bagunçar tudo, tem sexo, tem drogas. E como que foi para você esse movimento de ir para um roteiro de suspense? Quais eram suas referências no gênero? O que te inspirava? Por que você pensou em situar aí o seu filme? Vamos lá, Murilo. Então, eu gosto bastante de tentar perceber gêneros onde às vezes parece que eles não cabem, sabe assim. Por isso que eu acho engraçado assim você quando investiga a cinematografia, não cinematografia nacional, por exemplo. Vamos pegar a história do cinema brasileiro, um filme para mim, por exemplo, que ele é muito relevante do ponto de vista de construção de um gênero específico. É, por exemplo, a Ilha do Delírio. Assim, ele foi um filme super importante para mim no Tatuagem, como também é importante na leitura dessa construção desse gênero, sabe? Esse gênero que ele pode ser transgredido. Assim. Na verdade, me interessa muito a transgressão dos gêneros nas construções de narrativas, né? E como é que a gente se reconhece nesse gênero, de alguma forma. Até porque eu acho que talvez a gente tenha uma postura muito colonizada em relação a como lidar com esse gênero, que necessariamente não é respeito a um gênero, se esse gênero existe ou não, mas muito mais assim digamos, uma polifonia em relação à quantidade de gêneros que você coloca para existirem meio que ao mesmo tempo, assim, estão seguindo ali na mesma raia, né? Quando eu pego isso também, eu vou atrás também de coisas que são referentes para mim, que me interessam, obviamente das releituras que eu faço. Isso também está dentro dos cinemas, que não são necessariamente essa leitura nacional, mas de que forma, por exemplo, eu veria esses personagens se movimentando dentro do cenário tropical, mas dentro do cenário tropical que também tivesse um tanto de melancolia, sabe? É uma coisa que me chamava muita atenção, essa ideia do pós-tropical. Você falou aí dessa leitura do pós-carnaval, se é o melhor pós-carnaval, não sei se tiver ano, sabe? Às vezes parece que é um exercício de futurologia, mas não é bem isso, assim. Na verdade, é quando você presta um pouco de atenção no que está ao redor e o que é que esses personagens podem pensar. E é engraçado que tudo vai aparecendo, mas o filme também está cheio dessas pistas, de alguma maneira, né? Por exemplo, o personagem de Breno, policial, assim, ele vem muito claramente de uma ligação direta com Tatuagem. Não como ligação familiar, mas como um dado muito específico que está dentro da narrativa. Assim, não vale a pena ficar falando, mas como você sentisse que, de alguma forma, assim, as gerações ela tem uma costura que você pode ir vendo. Assim, e que essa construção desse espaço-tempo, para mim, é muito importante. Assim. Tanto que, se eu fosse para o Tatuagem, eu não diria que o Tatuagem é um filme de época, porque se passa 78. Assim. Ele é uma leitura de um tempo contemporâneo, onde uma janela se abriu ali no passado para a gente tentar discutir isso, né? E, de alguma forma, por exemplo, assim, o Fim de Festa ele tenta ser muito, muito atual nesse sentido. E quando você tenta fazer uma coisa atual, é muito amedrontador. Por exemplo, você corre o risco de ter um filme natimorto, assim. Por exemplo, o Fim de Festa foi lançado uma semana, não foi lançado comercialmente uma semana antes dos cinemas fecharem, assim. Então, o filme, por conta do coronavírus, isso não estava na minha linha de horizonte, né? Isso é uma coisa muito louca também. Mas será que o Fim de Festa, dentro do que ele traz, ele conversa um pouco sobre essa ressaca que está acontecendo? Talvez, aí depende um pouco de como as pessoas façam essa leitura. Mas, obviamente, quando você fala de um tempo atual, você está sempre correndo, sabe, em busca desse contato, assim. Então, um exercício ali de coisas presentes, mas também que tentam trabalhar com uma certa simbologia de
de um futuro meio capenga, sabe? Assim, isso está muito nos drones. Assim, a questão do drone, para mim, ela é muito relevante, porque é uma questão assim, desde o Fim do Mundo, que é uma série que eu fiz para o Canal Brasil, essas histórias dos drones estão presentes, assim, mas não o drone enquanto imagem filmada, o drone como objeto, o drone como um inseto, basicamente, um inseto eletrônico e invasivo, sabe, na vida das pessoas. Esse é um dado que, para mim, é bastante interessante. Eu não sei se te respondi direito, Murilo, você me estendi muito e foi muito confuso na resposta. Oi, Hilton, é o Paulo falando. Muito legal ter você aqui no programa. O podcast surgiu em 2016, então já tinha passado alguns anos do lançamento de Tatuagem e ficava sempre esperando o seu próximo filme. Que bom que chegamos nesse papo. Hilton, eu queria falar contigo de uma coisa. Os filmes, tanto seja como diretor ou como roteirista, os filmes que você trabalhou aí nos últimos 20 anos, eles foram moldando ali um imaginário de um cinema. E muito se falou de cinema pernambucano de uma forma que é um pouco sintética demais, né? Resume demais, né? São realizadores muito diferentes dentro de um mesmo estado. Ainda que o termo, talvez ele tenha, né, imaginando aqui, falando aqui de São Paulo, mas imaginando a distância, tem um lado bom que é consolidar uma certa turma, uma certa galera que faz filmes relevantes e que conseguiram criar uma história em festivais, em lançamentos interessantes, coisa do tipo. E aí eu queria falar contigo porque Tatuagem e Febre do Rato são dois filmes muito para cima, né? Tanto Tatuagem quanto Febre do Rato são filmes que você termina de ver e dá vontade de chamar os amigos e ir para o Recife, passar uma semana, encher a cara, alugar uma casa e ver no que vai dar, né? São filmes muito... aquela turma, aquela coisa boa, né? Da turma, da união da galera, dos corpos e das ideias. Os dois têm cenas inesquecíveis, assim, nesse sentido. E por conta do roteiro, da história... do filme de agora, de Fim de Festa, isso muda um pouco, né? Você teve que fazer, de certa forma, o clima é um tom abaixo, né? Tem uma depressão, uma ressaca no ar, como a gente já falou um pouco. Queria que você falasse um pouco disso, de construir essa história numa Recife que talvez é um pouco diferente de uma cidade otimista e para frente e acolhedora que tá nesses outros filmes. E se você em algum momento, eu assisti o filme muito pensando nisso, se você teve que pesar um pouco a mão nisso, sabe? Essa galera aqui, o tom dela é outro, né? É outra pegada, não é aquela... não é a libertinagem de Tatuagem e não é aquele entusiasmo anarquista e libertário de Febre do Rato, por exemplo. Como que você imaginou assim a construção desse imaginário da cidade aí? Bem, vamos lá. Tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, porque tanto o Febre do Rato como o Tatuagem, assim, eles estão dando... Às vezes eles dão pistas de algumas coisas que estão para acontecer, assim. Se você... Talvez seja uma coisa que se repete um pouco na minha cinematografia, no sentido de escrever, na verdade. Talvez seja uma repetição não da mesma forma, mas de um pensamento. Que todas esses núcleos, né, desses filmes, você vai ver desde do Amarelo Manga, passando pelo Baixo das Bestas, cada núcleo, à sua maneira, existe uma construção de um pensamento que ele está sempre, digamos... ele está sempre em ordem enquanto ele não escapa àquele universo em que ele vive, né? E, então, por exemplo, o Febre do Rato é um filme que ele tem essa pretensão anárquica desses poetas. Ele é muito inspirado nos poetas marginais da década de 70, mas é um filme contemporâneo, é um filme que, em determinado momento, as pessoas achavam que era um filme fora de tempo, parecia que estava falando de uma coisa de repressão do exército que não existia mais. Mas não existe, nas periferias nunca parou, não. Essa tortura e de repressão, essas coisas sempre tiveram lá. Mas é um grupo anárquico que bota em jogo tudo isso, que confronta essas questões. Mas toda vez, vamos dizer, que ele sai desse núcleo, que ele vai enfrentar as pessoas na rua, eles são um pouco punidos por isso, né? Então, de alguma forma, se você vê, por exemplo, você revê o Febre do Rato de alguma maneira, o fim dele, assim, é com desaparecimento de
de Zizo, né, do poeta. Assim, você não sabe se ele morreu porque o corpo dele não aparece, mas de alguma forma também é uma coisa metafórica, aquele corpo que é jogado no rio e termina se transformando num problema de saúde pública, porque vai ter uma cheia e está sendo que vai ter uma grande crise de leptospirose, que eles ficam rindo no final, vai ter a cheia, vai ter a febre do rato, vai pegar todo mundo. Então tem um pouco dessa contaminação, que é uma anarquia interessante, mas ao mesmo tempo assim, existe uma espécie de sujeira, uma espécie de doença que nasce dessas relações, que é a mesma coisa do tatuagem. O tatuagem, na verdade, quando as coisas fogem à gravidade do grupo de teatro, que é engraçado, que é permissivo, que é um monte de coisa, eles são punidos. Assim, vamos dizer, a polca do cu, nesse sentido, transforma o Chão de Estrelas ele ganha uma notabilidade, uma evidência muito grande. Ali termina pagando um pouco por isso. Isso vai estar no fim da relação de Fininha com Clécio e um monte de questões que vão ter de amadurecimento, né? Mas eu gosto muito de observar isso, assim. Mas essa ideia do Recife também para mim é muito clara, porque quando você não é do Recife, aí você às vezes tem essas impressões. Assim. Eu me lembro que quando o Amarelo Manga foi lançado, algumas pessoas que conheciam o Recife, mas não eram do Recife, falavam assim, cara, é engraçado, aquele Recife que vocês mostram, não conheço, não parece outra cidade. Mas se você mostrasse o Amarelo Manga para um recifense, ele ficava chapado como o filme era muito recifense, né? Porque o Recife, apesar de ter essa coisa meio, digamos, arrogante, no bom sentido, estou falando aí como personagem do Fim de Festa, sabe assim... É uma cidade que ela concentra muita contradição o tempo inteiro. É uma cidade que a miséria e a pobreza são muito grandes e convivem muito proximamente. Assim. A gente tem que conviver com essas coisas muito acerca. Assim, né? A gente tem que lidar com a questão de diferenças sociais muito claras. Assim. A gente tem uma classe dominante, que é uma classe dominante muito perversa do ponto de vista. Como ela é menor e ela é muito próxima, geograficamente Recife é uma cidade muito pequena, é muito difícil você não se dar conta dessas coisas dentro da própria cidade. Você ser uma pessoa que está alienada desse processo é muito difícil. Então, assim, quando eu vou para o Fim de Festa, que eu trago um pouco dessa melancolia, talvez seja porque essa bolha tem estourado. Assim, na minha concepção, assim, ela vai um pouco para um outro lugar. Né? E nesse sentido também as coisas que vão te influenciando durante esse tempo. Assim, uma certa leitura, às vezes pode ser um certo amadurecimento das coisas que você está lendo, até do que você está vendo, está lendo, assim, né? É muito engraçado, porque tem tanta cinematografia contemporânea brasileira que eu acho super importante, assim, eu acho, sabe, eu tenho falado muito sobre isso, assim, é uma pena que a gente esteja num momento de quase exceção em relação à formação da cultura brasileira, a expressão da cultura brasileira, mas ela nunca teve, talvez, num estado de tanta pluralidade, assim, tantos lugares falando tanta coisa ao mesmo tempo de pontos de vista tão diferentes. Assim. As leituras que são feitas em Minas Gerais pelas pessoas, vou falar especificamente de audiovisual, mas a gente pode ir para outras coisas. Mas assim, a galera de Minas, a galera da Bahia, sabe, assim, as pessoas da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, dentro de São Paulo e do Rio, as pessoas que têm uma produção à parte dessa produção mais, digamos, mais comercial, mas sabe, é um pessoal muito poderoso, né? Tipo a febre de Maia, assim, eu tive uma tristeza muito grande de não ter conseguido ter visto. Assim, eu li o roteiro algumas vezes, participando, mas assim, a força que aquele roteiro trazia, e eu sei que o filme traz, assim, deixa muito claro que a produção feita nessas cidades que estão fora do eixo, que estão no Rio, como produção, mas estão lendo outros lugares, são muito fortes. Então, de alguma forma, eu acho que teve uma expansão desse pensamento e talvez esse momento de reflexão muito pessoal meu com relação ao Fim de Festa tem um pouco a ver com esse sentimento melancólico de um determinado fim de festa. E o fim de festa não no sentido de esgotamento, mas talvez o fim de festa no sentido de talvez começar a iniciar um novo processo de reflexão sobre as coisas, né? Talvez por um esgotamento. Talvez, mas também eu não posso nem te afirmar muito, porque o mundo foi para um local tão esquisito. Né? O Paulo citou esse filão, né, do cinema pernambucano, você citou agora toda a pluralidade, né, e a riqueza do cinema brasileiro nesse momento, apesar de todas as dificuldades, mas depois de duros golpes, né, dados pelo Estado, né, por quem deveria estar
fomentando o cinema brasileiro, né? Foram governos recentes de crise econômica e de guerra à cultura. Agora a gente tem mais esse imprevisto que é a pandemia, né? As pessoas não podem estar juntas, enfim. São questões que vão se colocando, que faz a gente questionar o que vai ser do cinema, o que vai ser da produção cinematográfica. E eu gostaria de aproveitar a tua presença aqui como personagem, né, indispensável do cinema brasileiro, né, nessa retomada, para ouvir a tua análise. O que você acha que vai ser do cinema brasileiro diante desses golpes políticos e diante da pandemia? O que você está notando já, enfim, de saídas, de possibilidades, e o que você acredita que vai acontecer mesmo com a produção cinematográfica em Pernambuco e no Brasil? Eu fico muito temeroso, assim, até porque a gente tem um processo cíclico assim, na história do Brasil, que às vezes o Brasil vai dar certo e de repente ele não dá certo, né? Isso tem várias características. Obviamente, quem está num momento muito específico. Acho que alguém escreveu um texto falando que quem está no momento da tempestade perfeita contra a cultura. Assim. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Obviamente, assim, que eu, pelo menos, e as pessoas que estão no entorno, a gente está trabalhando bastante no sentido de entender como é que a gente vai dar cabo desse processo criativo que foi posto, assim. É muito normal as pessoas, por exemplo, compararem esse período ao período Collor, por exemplo, com o fim da Embrafilmes. Eu acho muito imaturo esse tipo de reflexão, sabe, assim, de importância, sim, a importância do fim da Embrafilme, como está acontecendo agora, é tão grande quanto. Mas o número de produções que eram feitas na época do fim da Embrafilme era, assim, quase nenhum. A Embrafilme estava numa crise. O problema do fim da Embrafilme foi, em vez de você estimular um órgão que poderia estimular a produção audiovisual brasileira, você acabou com ela. E o que a gente está vendo agora é o desmonte de um processo evolutivo de produção de conteúdo nacional muito forte, muito grande, que envolve quase 300 mil pessoas. Então, você, quando quebra você quebra essa estrutura, essa cadeia, você vê muito claramente as consequências disso, né? Então, me preocupa muito também o que é que vai acontecer, não com o processo criativo, mas o que a gente vai fazer com todas as pessoas que foram formadas até agora. Eu estou falando de pessoas que trabalham como maquinistas, iluminadores, maquiadores, figurinistas, assistentes de direção, fotógrafos. E tem uma quantidade absurda de gente envolvida dentro de um projeto que ele deu certo, vamos dizer. A produção audiovisual brasileira ganhou assim uma força como nunca tinha conquistado, e tem uma questão de divisão também de possibilidades do que é feito com esse cinema, quantas pessoas ele abraça, sabe assim, você pegar um filme como O Fim de Festa, você vai ter mais ou menos os créditos dele, assim, 600 pessoas, 600 e poucas pessoas que participam de um projeto que dura mais ou menos, tipo, 4 anos, sabe assim, de execução desde o roteiro dele até a finalização, sabe assim, que obviamente dentro desse processo dos filmes que a gente faz, se ganha muito pouco em relação a isso, uma entrega muito grande, mas que estava indo no caminho talvez no caminho de iniciar realmente um processo muito grande, sabe, de valorização dessa cultura, né? Aí, para onde isso vai agora, parece às vezes um exercício de futurologia que eu não sei muito bem. Eu sei que a gente está indo para um local grave, mas ao mesmo tempo, assim, cabe a gente entender, né, que tipo de atitude ou reação a gente vai ter diante do quadro que se coloca, né, porque tem que levar em consideração que todas essas coisas que foram conquistadas, aí eu vou voltar um pouco para esse cinema que foi feito em Pernambuco, que a coisa mais interessante que eu vejo, que ligou talvez a uma linha de produção, foi Pernambuco ter inventado em determinado momento uma forma de produzir o filme muito específica, que fugia um pouco das regras que eram estabelecidas naquele momento, e começou a fazer disso uma prática e criou uma maneira própria. E essa maneira própria não tinha nada a ver nem com conteúdo, nem com forma, até porque são muito diferentes um do outro, diretores muito diferentes, mas isso foi uma prova do que foi alcançado. Então, de alguma maneira, assim, a gente discutir agora como é que a gente vai lidar com essa situação, vai ter que levar em consideração um monte de coisa, sabe assim, porque o que está em jogo não é somente a sobrevivência das ideias. As ideias, elas acabam porque as pessoas que produzem essas ideias desaparecem também, né? E isso é muito importante, isso que a gente não devia perder, e isso talvez tenha preciso de uma postura mais clara no sentido de ir para a guerra mesmo, na cara. Agora, ao mesmo tempo, é muito injusto, porque a partir do momento que a gente crê que a única maneira de você, na pandemia, é você se isolar,
no sentido de não ocupar as ruas, no momento que você mais precisa ocupar essas ruas, sabe assim. Então parece uma contradição em termos, uma conformação que se coloca muito bem assim para paralisia, para esse congelamento, sabe? Mas eu acho assim que a ideia desse cinema se tornar um cinema mais individualista, não no sentido de quem cria, mas no sentido de quem recebe, é muito claro. Isso é uma coisa que já acontecia pelas plataformas de streaming, assim, de exibição de filmes. As pessoas começam a ter uma percepção muito individual do filme. O tipo de discussão desses filmes eles passam agora por outros canais, né? A gente perde um pouco a linha dessa discussão pública que o cinema promovia e promove, que eu espero que volte a promover. Mas diante desses processos tecnológicos que já se colocavam e diante da crise do coronavírus, eu fico realmente me perguntando, assim, talvez eu falei isso um dia desse, mas no quarto 666 de Wim Wenders, lá, que é aquele documentário que ele faz, acho que em 81, lá em Cannes, acho que é isso, ele entrevista Antonioni e é muito impressionante o que Antonioni fala naquele momento, sabe? Ele talvez fale, ele fala exatamente uma coisa, que como ele via o cinema no futuro, e ele viu o cinema no futuro como um exercício do indivíduo e não o exercício do coletivo. E talvez como pessoa mais velha, sem ter feito parte de uma geração, para mim eu não entendo direito ainda como é que isso vai se dar. Eu tenho só uma consideração a fazer. De quem nunca foi no carnaval em Olinda e Recife, não viveu, tem que ir. E o Wilton, gostei muito. Uma das coisas também que eu gostei do filme, que lembrou muito de um carnaval meu em Olinda e Recife, tirando as coisas ruins, só as coisas boas, me lembrou muito, assim. E, enfim, pensando assim quando a gente fala de roteiro, dos personagens, da história, até também puxando um pouco o gancho que o Lucas falou, né, sobre esse futuro aí, né, incerto, como que vai ser o cinema, enfim, e como você tinha comentado também, para quem está querendo, quero uma dica sua, para quem está querendo entrar nessa área de roteiro, que quer virar roteirista, que quer escrever, o que você diria para essa pessoa, assim, uma dica sua, um conselho? Vê só, Ju, às vezes é meio difícil assim, dar conselho, mas assim, tem um exercício para mim que é muito claro também, assim, que é a atenção que você presta nas coisas que estão em tua volta e como você presta atenção nas coisas que foram feitas. Assim, eu sou minha formação de roteiro ela é meio autodidata, assim, eu não passei por escola, assim, quando eu comecei a fazer cinema, as únicas universidades que tinha, eu acho que tinha a Fluminense, obviamente a ECA, em São Paulo, e a UNB, que tinha o curso de cinema. Né? A ideia de roteiro ela via muito de uma atenção, de uma curiosidade, de uma busca. Né? A gente tem agora uma super oferta, sabe, de cursos de cinema, que por sinal são muito concorridos, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com esses cursos, com essa desmobilização que está tendo no setor audiovisual, que eu espero que realmente isso tenha uma volta, sabe, de alguma maneira, isso de alguma maneira, sei lá, a gente reconquista esse espaço, mas eu acho que a coisa que eu mais aconselharia, de fato, assim, era o exercício de escrever sempre e ler sempre, né? Ler sempre, eu sei que às vezes é muito chato ler roteiro e ver filmes, mas isso é um exercício muito interessante, assim, e prestar muita atenção na forma que esses roteiros são colocados na tela, como eles são dirigidos, né? Eu tenho uma prática, que é uma prática que eu venho de uma geração que, por exemplo, viu muita televisão, né? Eu nasci em 1965, repito sempre isso, então eu tenho a idade mais ou menos tenho quase a idade da Rede Globo. No mesmo ano a gente nasceu, então eu fui criado meio vendo muita TV, assim, já existia televisão, mas eu fui vendo muita TV. Então toda vez que eu lia alguma coisa eu tentava ver o que eu estava lendo. E isso era um exercício muito engraçado. Por isso que eu acho que até hoje quando eu escrevo um roteiro eu escrevo vendo, né? Talvez isso seja a coisa mais interessante para quem quer escrever. E lembrando também que a ideia de escrever roteiro ele passa por muitas outras coisas. Né, assim, a gente entender também que tipo de tecnologias oferecem roteiros para a gente, roteiros de games, roteiros de pequenas peças feitas para a internet, roteiros de narrativas que podem ser, sabe, avaliados a partir de suportes mais simples, assim.
que por exemplo, as primeiras tentativas de construção de roteiro eram feitas a partir de clipes narrativos que a gente fazia sem dinheiro nenhum, mas na época ali do pré-mangue, sabe, com o pessoal do Mundo Livre, o pessoal do Chico Sainz, Nação Zumbi, que era muito divertido também. E como você também não tinha muita regra, outra coisa muito importante é assim, tipo, desconfie sempre das regras. Que é muito engraçado, isso não foi uma coisa que nunca entrou muito bem na minha cabeça. Claro que existem indicações que são boas, mas tem algumas regras que parece que se você seguir essas regras, todas as coisas darão certo, assim. Logo, todos os filmes seriam perfeitos. Aí eu não acredito muito nessa lógica, entendeu? Então, esse misto aí de curiosidade e desconfiança e leitura seja esse trio a principal coisa, a principal indicação que eu daria, talvez, para quem queira escrever roteiro. Massa. Hilton, para a gente fechar, não podia deixar de te pedir indicações aí de filmes brasileiros, o que você viu recentemente que poderia ficar para quem está ouvindo. A gente está vivendo umas semanas em que tudo que as pessoas querem é indicação de filme para assistir em casa, e a gente, ao mesmo tempo que curadoria na internet é uma loucura, né? As pessoas estão muito em casa, vendo muita coisa, mas é difícil isso ser... isso está muito espalhado ainda, enfim, com critérios muito diferentes. Inclusive, aproveito para lembrar que a série que você dirigiu junto com o Lírio, né, Fim do Mundo, tá lá no canal Brasil Play. Muita gente aí que tem pacote de TV a cabo, às vezes até o básico que tem o Canal Brasil, consegue assistir, fica uma boa pedida. Mas fala aí pra gente, por favor, aí alguns filmes recentes ou realizadores que você deixaria para quem acompanha o cinema brasileiro e tá passando horas olhando a lista da Netflix e acaba não clicando em nada no fim das contas. Eu acho que tem uma série de filmes brasileiros, assim, vou citar alguns, obviamente eu vou ser injusto, porque não vou lembrar de um monte, vou falar uma coisa meio geral, mas eu acho que tem interesse pelo cinema brasileiro contemporâneo. Eu acho que ver os filmes do filmes de plástico, sabe, é super importante, assim, sabe, tipo filmes como Temporada, sabe, de André Novaes, No Coração do Mundo, sabe, são filmes mais recentes deles que me interessam bastante, sabe, Inferninho, que é um filme cearense, que eu também indicaria, que é um filme que tem uma postura ali, uma narrativa que me interessa muito, assim como o próprio Greta, de Armando Praça, sabe, são filmes que me interessam. E filmes mais próximos, aí eu vou indicar coisas que eu estou muito louco para ver, sabe, que eu não vi ainda, mas, por exemplo, é um filme que deveria estar entrando em cinema agora, mas eu acho que a FEB, sabe, de Maia da Rinha, é um filme, assim, que eu teria muita atenção em ver, sabe, de olhar o que está acontecendo, sabe. Eu acho também, assim, os filmes do Caixote, da Turma de São Paulo, são filmes também que me interessam bastante, assim, do que eles fazem, como eles narram as histórias, sabe, prestar muita atenção a diretores, sabe, como Marquinhos Dutra, sabe, como Caetano Gotardo, sabe, todas essas pessoas, assim, têm trazido para a gente uma quantidade de informação muito boa, né? Sabe, outros de diretores como Marcelo Caetano, sabe, tudo nessas linhas, assim. Então essa produção contemporânea, ela é muito importante. Eu não sei o quanto disso está disponível, sabe, em internet. Eu não sei como as pessoas, como da geração mais download, conseguem baixar essas coisas e ver, mas são filmes que me interessam muito, né? Fora as pessoas que não assistiram filmes que são interessantes ver isso. Eu sei que estão na Netflix, como o próprio Aquário, sabe, assim, ver uma cinematografia mais próxima, assim, maior do que tem sido feito, também eu acho muito importante, assim, né? Mas assim, eu começo a ficar falando, que eu começar a falar começa a vir um monte de ideia na cabeça, pode ser que se estenda muito essas indicações. Legal, muito obrigado, Hilton, pelas suas palavras, pelo seu tempo. Um abraço e força nesses dias aí. Tá bom, vocês também, muito obrigado, cara, pela conversa. E qualquer dúvida, eu tô por aqui. Valeu, Juliana. Valeu. Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Tchau, cara. Valeu. Tchau, tchau. Exatamente.
Bacana aí o papo com o Wilton. Acho que a gente está bem entrosado com ele quanto às dicas, né, do cinema, quanto ao que ele mais curtiu do cinema brasileiro recente, né? Inferninho citado como quase sempre nas entrevistas, né? E semana passada eu até comentei, Inferninho está disponível gratuito no site da Embaúba Filmes. Vale a pena assistir. Muito bom. E muito bom, né, que o Wilton vai construindo uma carreira aí de que, como a gente falou aí de alguma forma nas perguntas, vai passando pela contemporaneidade aí do cinema brasileiro mesmo, né? Fez um documentário impressionante, né? Cartola, Música para os Olhos, junto com o Lírio Ferreira, é do Wilton também. Aí agora as 2 ficções e o enorme número de roteiros aí, né? Baile Perfumado, os 4 filmes do Cláudio Assis, né? Amarelo Manga, Baixio das Bestas, Febre do Rato e Big Jato. Fez o roteiro de Capitães da Areia, fez A Festa da Menina Morta, que é o filme do Matteo Nastergalli. Fez o roteiro também do Área do Movie, que é do parceiro, o Lírio. Enfim, é meio impossível passar por uma lista dos melhores filmes brasileiros aí de um passado recente sem conseguindo escapar do trabalho do Wilton mesmo. É um dos grandes aí do nosso tempo. Sim, E ele tem uma visão meio geral ali do país, né? Do que está vindo no futuro, do que está pairando sobre a gente no momento, que é meio profética mesmo, né? Não só a frase que eu comentei do Corona, que aquilo é brincadeira, mas essa questão que você colocou, né, Júnior, do filme não ser tão solar, não ser tão o que a gente espera do cinema pernambucano. Ele tem uma coisa meio cinza ali, a praia só aparece num momento que tem uma discussão moralista ali, então ele capta esse Brasil indo para um rumo diferente, clima de fim de festa mesmo, como ele falou, né? E é muito legal também que ele traz algo de temporal do nosso tempo, mas brincando com o tempo ao mesmo tempo, né? Como em A Febre do Rato que ele citou, que tem um ambiente meio nostálgico ali, meio hippie, né? Numa sociedade alternativa, mas que com certos contornos que existem de fato, né? Mesmo a galera agora de tatuagem, aparentemente se passa nos anos 70 aquilo, mas é total Brasil atual. Ele brinca bastante com essas referências temporais para trazer coisas que são bem presentes para a gente hoje, né? Sim, uma coisa que eu achei legal, interessante do filme, é que é cheio de camadas, ele coloca vários temas ali, né? Então, tirando o principal ali, que é o crime, né, que aconteceu, e o personagem Breno lá tentando desvendar, aí ele vai falar sobre liberdade dos corpos, vai falar sobre... faz uma crítica, né? Tem aquela cena da empregada, porque a galera, o núcleo jovem, né? Eles são descolados, eles são legais, assim, aparentemente, né? São pessoas mais esclarecidas, mas ainda tem um quesinho ali de... Enfim, ele faz coisa pequeno burguesa ali, né? Isso, exatamente. Pezinho assim. na Casa Grande. Pois é. Então tem várias coisinhas, assim, tipo, que ele vai colocando no filme, e, enfim, e é um puta filme bom, assim, vale super a pena a galera assistir. E muito doido o diálogo mesmo com Tatuagem, porque parece meio batido, né? O filme chama Fim de Festa, começa na quarta-feira de cinzas e tem um assassinato ali. Parece meio batido falar de um certo clima de ressaca, de uma dinâmica meio deprê, mas ouvindo aí o Wilton falar, faz todo sentido na construção do imaginário dele ali mesmo, né? De uma sensação de que a coisa, o excesso, assim, né? Aquela coisa que estava tão presente no Tatuagem, essa coisa livre e solta e a liberdade desenfreada, ela muda um pouco de figura na forma de ver esses personagens hoje, né? Ver as pessoas hoje, as coisas acontecendo. Muito bom conseguir manter uma riqueza assim numa história também para esse outro tipo de filme que se completam de certa forma, né? Quem puder ver o Tatuagem e emendar o Fim de Festa pode ser uma experiência boa aí. Com certeza. Eu ainda fico com Tatuagem entre os 2 longas ficcionais aí do Wilton. Mexeu mais comigo o Tatuagem, mas vale muito a pena ver o Fim de Festa até
na esteira do primeiro, né, do filme de 2013. E sempre vale a pena ver o Irandir, né? Ele rouba a cena demais. Nossa, Monstro. sim, sim. Rapidinho, a gente tá falando, né, tipo, do clima de ressaca, mas tem vários alívios cômicos ali, né? O que é aquele canal de TV super sensacionalista, assim? Tem alguns alívios cômicos no filme que é engraçado, vale a pena. O Drácula, né? Tem uma linguagem É, bem bandido da luz vermelha. isso, aqui agora, né? Aquela coisa toda. Eu perguntei pro Wilton sobre o destino do cinema brasileiro, do cinema em geral, nesses tempos de dúvida, e saiu uma notícia já nem sei que dia, nessa quarta-feira, a gente está gravando na quinta, foi ontem, sobre destinação de recursos por parte da Ancine. A Ancine decidiu se mexer aí, recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, para ajudar os cinemas que estão de portas fechadas, não estão recebendo nada. Aparentemente, segundo o Filme B, vão ser 400 milhões de empréstimos para os cinemas brasileiros e dívidas contraídas junto ao BNDES devem ser perdoadas também, pelo menos por enquanto. Nessa quinta, né, hoje saiu uma matéria na Folha também, entrevistando os donos de cinemas, né, lembrando que nos Estados Unidos já se fala abertamente sobre um colapso mesmo de várias salas, de vários complexos podendo fechar. E eu achei o texto até otimista, até bem otimista para o momento que a gente está vivendo, da galera dos cinemas de rua confiantes de que as pessoas, de que tem um público fiel, de que as pessoas vão dar um gás quando a gente poder voltar aí ao cinema e tal. Isso falando, né, de Belas Artes, Reserva, Espaço Itaú, esse tipo de coisa. O texto fala da AMC, né, da rede dos Estados Unidos, que tem 634 complexos de cinema na América do Norte, está com uma dívida de 5 bilhões de dólares. Então a coisa já não estava fácil e agora com essas semanas fechadas está pior ainda. Mas aí o texto diz que a rede Cinemark, também a Cinépolis e a Kinoplex não quiseram falar sobre os planos, enfim, não surpreende também, né? Os caras não conseguem nem trocar uma ideia com um repórter, enfim. Mas aí a matéria vem contando dos planos e fica um pouco esse otimismo aí dos cinemas de rua de acreditar que a própria existência deles já é, de certa forma, uma resistência e que o público vai abraçar quando as coisas voltarem ao normal, numa lógica meio própria, né, de quem está fora dos shoppings. Eu acho que dá para ser otimista mesmo, porque o custo e os gastos dessas grandes redes de cinema são muito maiores, então, consequentemente, os prejuízos agora estão sendo muito maiores também, né? E quem sabe, não é um momento de fortalecimento das pequenas redes, né, das pequenas salas de cinema, que já essas que você citou já tem, de certa forma, alguns mecenas que não vão se abalar com a crise, né? De repente seja um momento de um futuro positivo mesmo, né, para essas salas que a gente valoriza tanto. Boa, pois é. Uma última notícia que eu queria dar da minha parte aqui também é sobre a indefinição dos festivais, dos grandes festivais de cinema, né? Veneza anunciou que vai seguir em frente, manteve a data original do festival, que é de 2 a 12 de setembro, enquanto Cannes ainda não se posicionou, né? São os 3 grandes festivais de cinema da Europa. Berlim já rolou no começo do ano, com participação recorde do Brasil, né? Cannes ainda sem uma previsão se vai rolar sem mostras alternativas, enfim, eles têm soltado notícias esparsas aí. E Veneza acontece, então, pelo que eu pesquisei, pelo que eu lembro até aqui, nenhuma confirmação brasileira em Veneza ou em Cannes, que não se sabe se vai acontecer, né? É um assunto bem delicado, né? Porque, por um lado, as pessoas ficam numa aflição que está rolando com tudo, né? Não só com o cinema, de respostas rápidas, né? Aconteceu, por exemplo, com o cancelamento da Olimpíada, né? Que a maioria dos jornalistas esportivos ao redor do mundo estava achando que o COI estava demorando muito para cancelar, estava na cara que não ia dar para ter Olimpíada e estava demorando até que cancelou.
acho que tá rolando meio parecido com Cannes, né? Fica uma expectativa dos caras meio que não saber o que fazer mesmo, né? Porque eu lembro, eu li 2 matérias sobre isso essa semana. Uma dizia que para os caras é inviável fazer um festival online, não faz sentido, que só a existência de um evento como Cannes já é o oposto de uma amostra digital, que simplesmente botar os filmes na internet não faria sentido para eles. E aí depois caem discussões menores, né, como o que fazer com os filmes selecionados. Eles, né, se cancela o festival, o filme pode usar lá o lourinho de Cannes, ele é confirmado como selecionado ou não? Ele pode entrar no ano que vem? Enfim, eu acho que passou ali nas primeiras semanas de quarentena na Europa e depois aqui na América uma coisa de uma certa pressa das pessoas pelas respostas, mas acho que também não é muito simples, né, para um evento desse tamanho, tocado majoritariamente por idosos, né, vamos ser sinceros, gente que é um pouco distante mesmo dessa discussão de rede social, de mostra online e tal. Imagino que os tiozinhos estão quebrando a cabeça lá para saber o que fazer. Mas não vai ter, né? É só entender o que faz, né? Cancela, adia, pula um ano, ou faz 2 depois. É meio complexo mesmo saber o que fazer. Que além da questão financeira, de patrocinadores envolvidos, custos de produção, tem a questão de que a gente não sabe quanto isso vai durar, e acho que o receio deles é meio que admitir uma derrota mesmo, né? Mudar o hábito das pessoas, partir para o streaming direto e assumir que daqui para frente vai ser isso. Então tem esse receio de preservar o cinema como uma coisa meio sagrada, diferenciada, e para isso eles evitam partir para o modo online, né? Que talvez seja um modo hegemônico mesmo no futuro próximo, né? Pelo que o mundo está se transformando. Mas é melhor não ter, né? Eu acho, assim, para uma coisa como Cannes, eu acho que é melhor não ter do que ser online, sinceramente, assim. Ou joga pro fim do ano, né? Tenta jogar pro fim do ano. O que faz o negócio sobreviver é exatamente o glamour da mostra, sabe? Sim. Não são filmes que estão precisando de... Não são filmes que estão precisando de público, né? Esses filmes não precisam de Cannes para ser assistidos. Eles têm as plataformas que eles quiserem para entrar, né? É diferente de uma mostra pequena que tem um recorte específico ali. Eu acho que seria... entendo os caras pensando que não faz sentido lançar um Cannes online, assim. Sim, eu também acho. Não tem por que ter essa pressa toda. Pode falar, Ju. Não, pode falar. Não, que não tem por que ter essa pressa toda mesmo. A gente tem uma porrada de filme aí pra ver no streaming, dá pra correr atrás de um clássico, ver coisas antigas. Não tem por que, né, ficar se matando pra ver online uma coisa que você poderia ver no cinema. Vamos esperar, usar esse tempo pra refletir, pra fazer outras coisas, né? Depois as coisas voltam como elas eram antes. E eu tenho uma dúvida aqui. Vocês sabem o Festival de Gramado? Porque até onde eu vi nas redes, eu não vi nenhum comunicado ainda dizendo que talvez vai adiar. Porque vai ser o quê? Em junho, julho, por aí, né? Gramado é mais fim do ano, não é? É em agosto, eu acho. Em agosto? Eu acho que é em agosto. Tá marcado para 14 a 22 de agosto. A última coisa que eu tinha visto é que eles admitiam, claro, que não ia ser igual, mas ainda não sabiam o que fazer. Porque tem uma questão que é muito foda nesse caso, que é, se você cancela e chega lá na frente, as coisas estão completamente diferentes, e aí, né? Então, é foda mesmo, né? Tomar uma decisão. Tem né? patrocinador, né? Tem toda a organização do evento. Gente, é muita treta. Tem a segurança dos filmes também, né? Eu participo lá do Cine Baru e o chamado para os filmes estava marcado previamente para maio. E agora está numa dúvida de se mantém o chamado ou não, porque é meio bizarro você abrir o chamado para os filmes em maio para um festival que estava marcado para setembro. Mas, ao mesmo tempo, se não abrir, aí chega lá em setembro e não tem os filmes inscritos também. E tem toda uma questão de segurança na internet também. Não é tão simples, né? Pegar os filmes e jogar num site e a mostra virar online. É meio complexo o negócio. Complicado. Tem o fator Brasil. Tem o fator Brasil também, que a gente tá um pouco mais na bagunça que o resto, né? A gente não sabe nem direito quem vai ser nosso presidente até lá, então
vai saber o que vai acontecer. Ai, Os outros gente. países têm um pouco mais de certeza das coisas. A Europa já passou pela primeira onda, a gente ainda vai passar, então a gente está em outro patamar mesmo. Vou rapidinho aqui para fazer minha conclusão, então. A gente está falando das coisas dos festivais. Começou lá o Festival Internacional de Cinema de Brasília, o BIF, e ali eu acho que é uma saída legal que alguns festivais estão fazendo. O festival está dentro do Look, mas você entra pelo site do festival mesmo, e quando você clica para assistir o filme, você é jogado para o Look. Você precisa ter o cadastro no Look, só que você não vai pagar nada, porque quando você for alugar o filme do festival, ele vai estar 0,00, o valor vai estar zerado. Então acho que é uma saída boa, o filme não fica jogado em qualquer lugar e o site fica bonitinho ali com os filmes. E outra coisa é o Sol Alegria, do Tavinho Teixeira e da Maria Teixeira. O filme passou por uns festivais em 2018, filme bem peculiar, uma viagem excêntrica de uma família em missão pelo Brasil, no meio da ditadura militar. Eles são... o Tavinho é paraibano, e tem um cinema muito próprio, assim, muito doido mesmo, um tipo de filme que a gente não vê mais muito sendo feito. Ele jogou no Vimeo aí por esses dias, para deixar aberto por um tempo, já que provavelmente ia estrear. Vou deixar o link aqui para a gente jogar depois no nosso Twitter e no nosso Instagram lá, essa chance de assistir aí o Sol Alegria. Boa, estreia nessa sexta nos streamings também o documentário Aeroporto Central, do Karim Ainuz, né, que estava em Berlim no ano passado. Vai estar aí no Now, Vivo Play, Oi Play, iTunes, Google+, Look e afins. E o Murilo deu uma dica também, né, Murilo? De filme que entra em plataformas de streaming nessa quinta-feira, né? Isso, hoje mesmo está entrando em cartaz nos streamings o filme Ainda Temos a Imensidão da Noite. É um filme do Gustavo Galvão, e ele é um tipo um pouco raro assim de filme para o Brasil. É um filme sobre música para indie rockers, que é uma coisa que eu gosto, né? Pelo menos na minha juventude eu era bem da galerinha do indie ali da Rua Augusta. Então o filme eles passam em Brasília, acompanham a protagonista ali, que toca numa banda, e é muito legal porque o elenco todo não é de atores, eles são músicos mesmo. Então tem muita autenticidade ali nas performances, no ambiente de música, nas discussões, as conversas, tem muito sentimento real ali, né? E ele se passa também entre Berlim e Brasília. É muito legal como ele consegue fazer muito com pouco, né? O filme não parece ter tido um orçamento grande, mas ele é muito bem fotografado, o som tá excelente, tem uma mixagem incrível. Então ele funciona muito bem. E é cheio de aparições e contribuições de gente da cena musical. Tem o Lee Ranaldo, do Sonic Youth, tem o Clemente dos Inocentes. E como eu falei mesmo, o elenco é de músicos e não de atores. Tem ali alguns defeitos do filme, alguma coisinha ou outra ali um pouquinho mais capenga, mas ele empolga bastante, assim, para quem gosta de indie, para quem gosta de música. Então vale a pena. Fica aí a minha dica, que é um filmão. Boa, boa. Legal. Valeu, galera. Até semana que vem para falar com o Karim Ainuz. Não é isso, Paulo Júnior? Aproveitando que você citou, assistam aí o Aeroporto Central. Estreia nessa sexta 24, que semana que vem a gente traz um papo com nossas impressões do filme e também com o Karim. Quem conseguir assistir aí no final de semana vai ser legal para o papo da semana que vem. Valeu, alto nível os programas remotos. Programas de quarentena. Valeu, um abraço. Viva a tecnologia. Abraço. Beijão.